Se Deus pode curar todas as pessoas de qualquer doença, por que que ele não cura meu marido das drogas? Esse é o tema do vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Karina, sou a esposa do Cadu e este aqui é o canal da nossa família, é o canal do Casal Primavera. A gente sempre grava vídeos aqui para levar para você uma mensagem positiva, uma mensagem de fé, de esperança, fazer você encontrar o caminho das flores, porque a gente sabe que nem o inverno nessa vida dura para sempre. Eu sou uma esposa codependente em tratamento, em recuperação e sou casada com um adicto também em tratamento em recuperação. Então, se você procura vídeos que falem sobre codependência, dependência química, adicção e que leve para você, para o seu coração, alguma esperança, esse canal aqui é para você, tá bom? Não perde tempo e já se inscreve, fica aqui com a gente. E o tema do vídeo de hoje é um tema um tanto delicado, mas é um tema que precisa ser dito. Eu pensei bastante em poder gravar esse vídeo para você. E claro, como todos os outros vídeos que a gente grava aqui no canal, eles são baseados na nossa experiência de vida, na nossa vivência, naquilo que nós aprendemos e procuramos, né, sempre em todos os vídeos trazer o máximo de informações mais coerentes possíveis, né, para que possa ajudar você, para que possa te informar, te esclarecer e jamais para confundir, né, ou para distorcer alguma realidade. A gente não quer falar nenhuma inverdade, nem julgar ninguém aqui. Muito pelo contrário, o intuito da gente é poder sempre partilhar com vocês aquilo que foi bom, as experiências positivas que nós vivemos na nossa vida, a fim também de poder te ajudar. E o tema do vídeo de hoje, ele fala: se Deus pode curar todas as pessoas de qualquer doença, de toda e qualquer doença, por que que ele não cura o meu marido das drogas? Essa ideia, esse discurso foi algo que eu falei, né, foi uma bandeira que eu levantei durante muitos anos, né? Durante muitos anos, sofrendo com o meu marido na adicção ativa, esse era o meu pensamento, era exatamente essa minha filosofia, a minha ideia. Se Deus tem o poder de curar todas e qualquer pessoa, por que que ele não cura meu marido? Eu nasci num lar cristão, num lar evangélico, eu fui criada dentro de uma igreja, a minha mãe é professora de escola dominical, fez teologia mais de uma vez, é uma pessoa com muito conhecimento bíblico, uma mulher de Deus, uma mulher que é muito usada pelo Espírito de Deus. Então eu nasci, né, as minhas referências desde criança, desde infância, são referências cristãs. Eu cresci quando criança ouvindo histórias bíblicas, né? Minha mãe contava histórias bíblicas para eu dormir, né? As histórias infantis, eu não ouvia a Bela Adormecida, a Branca de Neve, né? Eu ouvia a história de Moisés, de José, os milagres e as curas de Jesus. Então a minha fé em Cristo Jesus, a minha fé no meu poder superior, no meu Deus criador amoroso, ela sempre foi inabalável e eu sempre criei desta maneira e acredito até hoje, não é diferente. Então, quando eu passava por aqueles momentos difíceis com meu marido na drogadição ativa, a maioria das pessoas que acompanham o canal também vivem essa realidade, esse era o meu pensamento: poxa, Deus cura todas as pessoas, Deus cura doenças, por que que Deus não cura meu marido? E veja bem, eu quero gravar esse vídeo, eu quero falar com você nesse vídeo para esclarecer primeiro. Quando a gente fala de adicção, o que que é adicção? Adicção é classificada como uma doença, uma enfermidade, que ao afetar o indivíduo, ela desenvolve nesse indivíduo a dependência. E essa dependência, ela pode ser a dependência por álcool, por alguma substância psicoativa, por cocaína, por crack, por maconha, por cigarro, né? A adicção, a doença da adicção é a doença que desenvolve a dependência nesse indivíduo e pode ser a dependência por inúmeras coisas: comida, compras, pornografia, sexo, enfim. A adicção por substâncias químicas, né, a dependência química, ela tem um CID e ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença incurável. Então, quando a gente fala nos nossos vídeos, quando a gente passa essa informação para vocês, nós estamos passando essa informação baseado em uma comprovação. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que a dependência química é uma doença que não tem cura. E muitas vezes algumas pessoas questionam, né? Mas Deus pode curar tudo, Karina. Deus é todo poderoso, né? Deus pode curar. E eu acredito sim, gente, eu acredito que Deus pode curar, eu acredito que Jesus, né, quantos milagres a gente não viu Jesus, né, não lemos na Bíblia, na sua palavra, quantos milagres que Jesus não fez, quantas pessoas Jesus não curou. Eu acredito sim que nada pode limitar o poder de Deus. Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, é o todo-poderoso. Quem somos nós para limitar o poder de Deus em fazer algo? Com certeza eu acredito sim que Deus pode curar todas as doenças. Mas o fato de eu acreditar que Deus
tem poder para curar toda e qualquer doença de qualquer pessoa, não desfaz o fato de que a doença da adicção, da dependência química, isso não desfaz o fato de ser uma doença reconhecida como uma doença incurável. Acontece que muitas pessoas, às vezes, até se sentem ofendidas quando a gente fala que é uma doença incurável. Veja bem, quando nós falamos isso, nós não estamos falando no sentido de agredir ou de dizer que Deus não possa curar, que Deus não possa fazer nada a respeito, não é isso. Quando nós falamos, né, nós trazemos essa informação, é porque é uma informação verídica. Se você for pesquisar, for ler, for dar um Google aí, for assistir inúmeros conteúdos aqui mesmo no YouTube falando sobre a dependência química, você vai encontrar profissionais, especialistas, médicos, estudiosos, confirmando, né, tudo isso que a gente está falando aqui. Dependência química é uma doença crônica. Isso não muda. O fato de eu acreditar que Deus é poderoso e pode curar não muda a realidade dessa doença ser uma doença crônica. E embora a gente saiba que mesmo sendo uma doença crônica, irreversível, incurável, nós sabemos que é uma doença tratável, é uma doença que tem tratamento. E por mais difícil, às vezes, complicado que seja a gente aceitar que o nosso familiar, nosso filho, marido, a pessoa que a gente ama é portador de uma doença incurável, é difícil a gente aceitar, né? É difícil a gente dizer que é uma doença incurável, e não digo nem para a gente não dizer, Deus não pode curar a pessoa, não é isso, veja bem. Mas se você pegar uma pessoa que sofre, por exemplo, de uma diabetes, que também é uma doença crônica, também é uma doença irreversível, incurável, e ela é tratável. Parece que é mais fácil a gente aceitar quando um familiar ele tem uma diabetes, a gente aceita mais, não a doença do nosso familiar, mas a gente aceita mais o fato da diabetes não ter cura, né? É mais fácil a gente aceitar, né, que a diabetes é uma doença incurável do que a gente aceitar que a dependência química é uma doença incurável. Porque a gente não vê, às vezes, a pessoa se colocando de uma maneira, mas Deus pode curar tudo. Sim, Deus pode curar tanto a diabetes quanto a dependência química. Deus tem poder para curar toda e qualquer doença. Só que percebe que muitas vezes para a gente é mais difícil a gente aceitar que aquele dependente químico nunca vai ser curado. Parece que a gente está limitando o poder de Deus, e não é isso. Eu quis gravar esse vídeo para vocês, para poder partilhar da minha experiência. Por quê? Porque durante muitos anos esse foi meu pensamento. Se Deus cura todas as doenças, por que ele não pode curar o meu marido? E depois de entender, né, o funcionamento dessa doença, a origem, né, e como ela afetava a minha vida, a vida social do meu marido, afetava a minha família como um todo, tornando a minha família uma família disfuncional, tornando a minha vida e a vida dele, do meu filho, uma vida de sofrimento, uma vida muito triste. À medida que eu fui entendendo e que eu entendi que sim, que a dependência, a adicção por substâncias psicoativas é uma doença crônica, eu fui me preparar para saber lidar com essa doença, né? Porque se é uma doença, se ela não tem cura, pelo menos um tratamento. E aí esse conceito, né, essa crença que eu tinha, né, essa falta de aceitação, né, de buscar um tratamento, de aceitar que se realmente não tem cura, né, se Deus não vai curar meu marido, veja bem, eu não estou dizendo se Deus não pode curar o meu marido. Deus pode todas as coisas. Mas eu entendi, se Deus não vai curar o meu marido, Deus não quer por algum motivo curar meu marido, mas ele deixou aqui os médicos, os psicólogos, ele deixou os grupos de apoio, ele deixou as literaturas, ele deixou um programa de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, ele deixou pessoas preparadas para nos ajudar, ferramentas que a gente pudesse utilizar para que o meu marido pudesse ser tratado e a gente se vê livre, né? Pelo menos só por hoje, né? Desse sofrimento, do sofrimento causado por essa doença. Então eu aceitei que se ele não fosse ser curado por algum milagre divino, mas pelo menos eu teria essa alternativa do tratamento. Eu comecei a ver as coisas de uma forma um pouco mais racional. Isso não significa que eu não acredito que Deus pode curar. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu estava passando por momentos de angústia profunda, de desespero, com meu coração apertado, de ver o meu marido numa situação de doença, uma situação crítica, eu orava, eu dobrava meus joelhos, eu orava a Deus e falava, Senhor, cura meu marido. Senhor, tira o meu marido dessa situação, eu não quero passar por isso, eu não quero que meu filho veja uma situação como essa. E naqueles momentos de oração, de desespero, Deus com certeza estava ouvindo a minha oração. E sabe o que Deus fez? Sabe qual foi a cura que Deus promoveu na vida do meu marido?
Foi um programa de recuperação. Foi abrir os nossos olhos para enxergar que a possibilidade que ele tinha de ficar bem era se tratando. E hoje ele está em tratamento. E há mais de 2 anos ele está em tratamento. Há mais de 2 anos ele não faz mais uso da sua substância química de preferência. Há mais de 2 anos ele não bebe mais nenhum tipo de bebida alcoólica. Ou seja, há mais de 2 anos eu tenho vivido a cura de Deus na minha vida. Só por hoje, a cada 24 horas, eu tenho experimentado a cura de Deus na vida do meu marido, na vida da minha família. Então, como é que eu posso dizer que Deus não tem poder de curar uma pessoa? Só por hoje ele está curado. Eu sei que ele é diagnosticado com uma doença crônica, incurável, irreversível, assim como diz a Organização Mundial da Saúde. Mas só por hoje ele não está doente. Ele não é curado, não existe um diagnóstico curado da dependência química, não, mas ele está se tratando, ele está bem, ele está limpo. E tudo aquilo que eu pedi em oração para Jesus, para Deus, naquela época de sofrimento, tudo aquilo que eu esperei, que eu sonhei, eu posso viver hoje. Só por hoje eu estou vivendo e tenho vivido nos últimos anos. Então, como é que eu vou limitar o poder de Deus? Deus é ilimitável. Então, a cura que eu tanto esperava, que eu tanto queria, hoje ela está acontecendo na minha vida. Só por hoje, eu e a minha família e o meu marido têm vivido a cura de Deus, a cura do nosso Senhor nas nossas vidas. Isso não muda o fato do meu marido continuar sendo um adicto. Isso não muda o fato do meu marido continuar sendo portador de uma doença incurável, uma doença crônica. Mas só por hoje nós estamos bem. Eu quis gravar esse vídeo para você para poder partilhar isso com você, partilhar a minha experiência, partilhar a minha opinião sobre esse assunto. Quando a gente fala que a adicção, que a dependência química é uma doença incurável, não estamos falando isso porque a gente acha que Deus não cura, porque a gente não. Nós estamos só falando aquilo que diz a Organização Mundial da Saúde, reconhecida como uma doença. Mas isso não significa que você não possa experimentar na sua vida a cura de Jesus, a cura de Deus para a sua vida todos os dias, a cada 24 horas. O nosso lema de vida é só por hoje. Só por hoje nós estamos bem. Meu marido era doente há alguns anos atrás, mas o passado que ficou lá atrás eu não tenho mais. Meu marido continua limpo, continua em recuperação, só por hoje. Amanhã eu não sei se ele vai estar limpo. Eu espero que sim, eu tenho esperança no meu coração que esteja, que ele continue se mantendo em tratamento, que eu continue me mantendo em tratamento, mas eu não sei o amanhã, eu não sei como vai ser amanhã, eu só tenho o hoje, e o que eu tenho hoje, as minhas 24 horas de hoje, eu posso dizer que hoje nós estamos experimentando a cura da doença na nossa vida, mas é só por hoje. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma, esclarecer para você talvez essa dúvida que você tenha e de coração que você também possa viver essa cura na sua vida a cada 24 horas da sua vida e da vida da sua família, tá bom? Um grande beijo para você, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.